Meus irmãos e irmãs, estamos no dia 22 de junho, segunda-feira, Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículos 1 a 5. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Não julgueis e não sereis julgados, pois vós sereis julgados com o mesmo julgamento com que julgardes, e sereis medidos com a mesma medida com que medirdes. Por que observas o cisco no olho do teu irmão e não prestas atenção à trave que está no teu próprio olho? Ou como podes dizer ao teu irmão: deixa-me tirar o cisco do teu olho, quando tu mesmo tens uma trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu próprio olho, então enxergarás bem para tirar o cisco do olho do teu irmão. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então, meus irmãos e irmãs, nós iniciamos uma nova semana, sempre na presença de Deus, por meio da palavra que nós escutamos todos os dias. E obrigado a você que sempre nos acompanha e que também sempre espera com ansiedade até mesmo, esse Evangelho, essa meditação, para poder repassar também aos vossos grupos e assim formarmos essa grande rede de reflexão da Palavra de Deus. Meus irmãos e irmãs, Jesus hoje no Evangelho continua o discurso de ensinamentos em relação ao nosso convívio humano. E temos algo no convívio humano que muitas vezes pode realmente ser exigente para nós, que é o julgamento. Quantos de nós que na confissão já dissemos ao sacerdote, pedindo perdão em relação a isso: Padre, eu julguei o meu irmão. O que é o julgamento? É você expressar uma sentença a partir de uma impressão que aquela pessoa lhe dá. Ou seja, se aquela pessoa se veste de uma forma que não está de acordo com os parâmetros que você tem, então você vai emitir a ela um juízo e logo em seguida uma penalidade, entre aspas, ou seja, você vai emitir uma impressão. Aquele ali, portanto, é desse jeito, aquela ali é desse jeito. E o julgamento, muitas vezes, ele pode ser falho em relação ao nosso convívio humano, porque para podermos conhecer a pessoa na profundidade da sua alma, na sua essência, é necessário que você conviva com a pessoa, que você conheça realmente a pessoa no seu dia a dia e não apenas por uma roupa ou por uma palavra ou por um gesto que você viu pela primeira vez, ou pior ainda, você ouviu falar e quando encontra com aquela pessoa você já tem um pré-conceito daquela pessoa. Então o Evangelho de hoje nos ajuda a refletir sobre isso, meu irmão e minha irmã. É quando diz Jesus: não julgueis e não sereis julgados, pois vós sereis julgados com o mesmo julgamento com que julgardes, e sereis medidos com a mesma medida com que medirdes. Então Jesus nos dá uma orientação aqui. Antes de poder ver o cisco no olho do teu irmão, vê se tu não tens uma trave no teu olho. Então, uma grande forma de nós podermos, nesse relacionamento humano, nos conter em relação ao julgamento é olhar sempre para nós. Quando você percebe que uma pessoa fez alguma coisa ou falou alguma coisa, eu vou primeiro olhar para mim para poder dizer: será que eu tenho condições de poder julgar ou emitir uma opinião sobre aquela pessoa se eu, em algum momento da minha vida, não me comportei também desta forma? É aquilo que nós chamamos de assertividade, ou seja, você se colocar no lugar do outro. Ou então, como eu gostaria que as pessoas pudessem me ver. Ou como as pessoas me veem hoje e muitas vezes, quem sabe, não adequado ao meu pensamento. Não adequado à minha impressão. Eu queria que as pessoas me vissem dessa forma, mas me veem de uma outra forma. E quando eu percebo que eu fui visto dessa forma e não como eu gostaria, como eu penso? Como eu me comporto? Então, o Evangelho de hoje, meu irmão, minha irmã, já começa essa semana nos ajudando a fazer essa reflexão hoje para nós. Sempre se colocar no lugar do outro para que dessa forma, nesse julgamento que temos a tentação de fazer constantemente em nossas vidas, nós possamos, antes de poder emitir um pensamento sobre alguém, poder olhar para cada um de nós. E que o Senhor vos abençoe, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.